que é muito importante, que é isso aqui, ó. Tá, eu fiz aquele resumo que a gente estudou, os sete pilares, não sei o quê, daí a gente viu que a inteligência é a, a rainha dos sete pilares para a gente ter uma consciência bem formada. E daí eu vou usar uma palavra que eu não estava usando, mas eu estava ouvindo uma aula do Sidney e ele fala uma palavra que é muito incrível, porque a gente não usa normalmente. Ele fala assim, que nós fomos feitos para inteligir. Olha que lindo. O Carlos. Oi, Carlinhos. Salve Maria. Salve Maria, tudo bem? Tudo. Oi, tudo bem? A gente já tá na segunda parte, mas ainda tem bastante tempo. Valeu. Então, então, a gente já sabe que a inteligência ela tem um papel preponderante para a edificação de uma sólida consciência, né? Que ela é a rainha de todas as outras os outros pilares da nossa consciência e é a rainha das três faculdades da alma, que é a vontade, a memória. Então, a inteligência ela é a rainha delas todas. Então, não é à toa que o mundo queira bombardear a inteligência, né? Já que o mundo sabe que se ele atingir a inteligência das pessoas, é tanto melhor. Então, é muito interessante isso que os filósofos tomistas falam, que nós fomos feitos para inteligir. Essa palavra é muito interessante porque inteligir é o verbo como se fosse o verbo da inteligência, né? Inteligir. Que inteligir significa entender, compreender, ou seja, entender, compreender é usar a inteligência, né? Então, isso é muito impressionante, porque isso mesmo, a gente foi feito para inteligir. A gente não foi feito para sentir, a gente foi feito para inteligir, né? A palavra vem do latim, que quer dizer que vem intelligere, que é composto de intus, que significa dentro, e legere, que significa recolher, escolher, ler. Então, olha só que impressionante, né? A nossa fé, inclusive, ela está baseada tem as duas asas da a nossa fé, não. A nossa doutrina fala que nós temos duas asas, né, para voar até Deus, que é a razão e a fé. E a gente está com a razão, ou seja, a inteligência está assim a 0 km/h. Por quê? Porque a gente não sabe inteligir, né? A gente desaprendeu a inteligir. Por quê? Propositalmente, né? Ninguém mais sabe inteligir, né? Ou seja, compreender as coisas como ela é. Por quê? Porque a gente não estuda mais filosofia, que é justamente a matéria que te ensina a fazer isso. E a filosofia ela é tão importante que um padre, por exemplo, ele estuda 4 anos de filosofia antes dele estudar teologia, porque é a filosofia que dá os instrumentos para eles entenderem a teologia. Então, assim, ou seja, a inteligência, ela está é, ela é o primado da nossa alma, entende? E aí, se eu não tenho a minha inteligência corretamente, né, formada, a minha consciência, por outro lado, não vai ser retamente formada, e eu vou ser um lixo, como eu dei o exemplo, né, quando a gente estava estudando a primeira parte, que a minha vida, por exemplo, foram 40 anos de lixo. Por quê? Porque eu não sei, não sabia de nada. Quando você não sabe, você engole qualquer coisa. Então a gente volta de novo né, esse desenho aqui que eu fiz, que são as três potências da alma, o mundo entrando na alma pelos sentidos, né, por todos os sentidos, os cinco sentidos, o diabo tentando a alma, mas entrando também pelo mundo, porque ele é o dono do mundo. Ele é o dono do mundo, isso não adianta. Jesus falou isso. E aí tem uma coisa muito interessante que é isso aqui, sabe? Que é essa frase aqui, esse versículo que São Paulo fala. Não vos conformeis a este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é conformeis? Essa palavra forma, né? A gente já viu. Eu falei um pouquinho no bloco anterior que assim a alma ela que dá a forma ao corpo. Então, não vos conformeis é o seguinte: a sua forma não pode ser a forma do mundo. A sua alma não pode estar com a forma do mundo, ela tem que estar com a forma de Deus. Então, você tem que renovar a sua mentalidade. Como é que você renova a sua mentalidade? É estudando. Não adianta que não se renova a mentalidade rezando e nem lendo a Sagrada Escritura só. Por quê? Porque os protestantes também fazem isso. Ué, eles fazem isso também. O demônio também leu toda a Sagrada Escritura e sabe toda a Sagrada Escritura. Assim, não é isso que te faz católico. O católico, ele é um ser que tem uma religião que tem três pilares: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Se eu não conheço a doutrina da minha igreja, eu não vou saber o que é a minha igreja. Eu não sei, eu não sou católica. A pessoa vai errar em 500 mil coisas. A gente vê isso muito nas paróquias. A pessoa não sabe nada da doutrina e ela está ali e ela não progride espiritualmente. Eu só vou entender o que é a doutrina se eu estudar. Então, eu não vou conseguir renovar minha mente sem o estudo. Sem o estudo, sabe? Eu tenho que conhecer a minha igreja. Eu tenho que saber coisas que, inclusive, são do âmbito da filosofia. Gente, eu não sei nada de filosofia, mas eu sei um grão, que é o que eu gostaria muito de passar para vocês. O grão que eu sei me faz poder inteligir, entende? Porque, assim, eu tenho que entender o mínimo possível. Por exemplo, a matéria inferior ao espírito. E quem dá a forma ao corpo não é a matéria, é o espírito, é a alma. Porque ela é superior. E quem é superior é mais importante. E o ser é reconhecido pela sua forma. E não existe nenhum ser sem forma. Não existe. Qual ser existe sem forma? Não, não tem. Tudo tem que ter uma forma. Então, essas coisas, elas são super importantes na vida da igreja. Elas são muito importantes. E o que acontecia? Acontecia que antes, as pessoas, na catequese delas, elas tinham essas informações. Por que elas tinham essas informações? Porque elas não estavam vivendo ainda, nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de decadência moral, espiritual, política, filosófica, tudo que você possa imaginar. A gente está vivendo um momento pavoroso e que a gente não pode olhar para esse momento pavoroso, olhar para isso e não pode cair em dois problemas. Um é o desânimo, porque é tudo que o mundo e o diabo quer. Ai, não aguento isso, estou super desanimado, não vou nem querer saber. Não, você tem que saber. Mas vem cá, se você é católico, então você tem que ter fé, esperança e caridade. Você espera em Deus. Você vai passar por isso, ao contrário de um ateu, com muita tranquilidade, porque você sabe que Deus o governo é dele. E a história que a gente estuda não é a história como contam para a gente. Você tem que olhar para a história sabendo que é a história da salvação que está sendo escrita. Isso faz com que você já mude a sua mentalidade. Espera aí, o que eu estou estudando? Eu estou estudando a história da salvação. Quando eu estudo a Idade Média, eu não estou estudando a história, então tinha um reino. Não, eu estou estudando assim, como é que Deus agiu ali para salvar aquelas almas. Por exemplo, estudar como é que gente, como é que surgiu Portugal? É uma coisa linda. Por que a gente não estuda isso na escola? Porque as nossas escolas elas querem levar a gente para o ateísmo, para o comunismo, e o comunismo é ateu, é marxista, é ateu. Assim, Jesus apareceu para um cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, que eu não sou historiadora, eu não sei muito dessas coisas, e ele teve uma visão e falou para ele: bota a minha cruz no estandarte da sua bandeira que você vai ganhar a guerra. Não é isso, Carlos?
é uma coisa linda. O cara foi lá, botou a cruz no estandarte de Jesus e ganhou a guerra. Eu não sei se estou confundindo com o Carlos Magno ou com outro rei, eu não sei. Eu sei que Portugal existe porque Jesus apareceu para a criatura que ia fundar Portugal. Eles consagraram Portugal à Imaculada Conceição. O Brasil é um país que nasceu com uma missa sendo celebrada, e mais ainda, Nossa Senhora Aparecida, na verdade, ela é imaculada, ou seja, ela é a padroeira do Brasil, e ela é a Imaculada Conceição, ou seja, a gente recebeu. Fala, fala. Tá, ele está se ajeitando lá. Então, eu não posso dar aula de história porque eu não sei história, eu não sei filosofia, eu não sei política, eu não sei nada. Não dá tempo de eu estudar, gente. Eu estou com 64 anos, eu vou me garantir só nesse pouquinho aqui que eu tô apresentando para vocês. Porque esse pouquinho já dá para salvar, entende? Assim, mas vocês que têm mais tempo, cara, é muito lindo estudar isso tudo. É muito lindo você estudar filosofia, porque quando você estuda Santo Tomás, Santo Agostinho, não é possível, os caras, eles têm uma inteligência acima da média, não tem como, sabe? Santo Tomás de Aquino escreveu sobre política. Deus nunca foi contra a política, a igreja nunca falou que não, você tem que ser um idiota sem saber nada, não liga para isso não. Gente, Santa Catarina de Sena era uma mulher, ela foi chamada para defender a igreja e conversar com o Papa, com os governantes. Tinha uma confusão enorme na Itália, duas famílias inimigas, uma brigalhada que não acabava nunca. Quem foi resolver o problema político foi uma mulher chamada Catarina de Sena, sabe? Santo Bernardo de Claraval era um monge e Deus tirou ele do mosteiro para ele ir lá nas cruzadas e, sabe, brigar pela Terra Santa e não sei o quê. Então, assim, a gente não pode passar por isso aqui sem saber o que está acontecendo. É importante saber o que está acontecendo. Eu preciso saber. Existe uma guerra não sei aonde. Por que está acontecendo isso? Eu preciso saber o mínimo possível. E foi nisso que eu peguei e elenquei aqui para vocês, sabe? Um monte de link, eu botei um monte de coisa aqui, porque existem pessoas muito inteligentes, infinitamente mais inteligentes do que eu, que não sei nada comparado com essas pessoas, que é o Guilherme Freire, por exemplo, que é um cara super jovem, que fala uma linguagem bem jovem, inclusive, bem mesmo, que tem horas que eu nem sei o que ele está falando. Tem os caras do Instituto Veraz, que são muito bons, que já são bem diferentes do Guilherme, são bem intelectualizados. O professor Joel Gracioso, também é um filósofo, é muito bom. A Ana Campagnolo e a Pietra Bertolazzi, elas são muito incríveis, elas explicam por que o feminismo é uma porcaria, mas elas explicam com a história da coisa, com a filosofia da coisa. Não é tipo assim, vou meter bomba em você porque eu quero meter bomba. Não, eu vou explicar por que não é bom, entende? E o padre Paulo Ricardo, que claro que ele é o grande pároco do Brasil, né? O nosso grande catequista. Mas a Brasil Paralelo também, gente, eles têm uma infinidade de documentários. Se vocês querem aprender alguma coisa de música e querem entender por que a música virou uma bomba, vai lá, eles têm três documentários sobre música, sobre a beleza, porque tudo isso, gente, que está acontecendo em todos os lugares, está acontecendo isso em todos os lugares. Por que as coisas são feias agora em redor da gente? Porque tem um propósito para ser feio em redor da gente. Os caras vão lá, pesquisam isso, entrevistam Deus e todo mundo, fazem três documentários belíssimos para falar que é proposital que a gente viva num lugar horroroso, sabe? Então, assim, tem muita coisa acontecendo em torno da gente, sabe? E tem muita gente que começou a produzir, e isso é uma ação do Espírito Santo. Vejam só, é Deus, ele já está reconstruindo tudo, só com essas pessoas falando assim, gente, olha só, não é por aí, é por aqui, tá? Tá errado. São leigos e são católicos, e é super interessante você ver isso, sabe? É um movimento do Espírito Santo, né? Sobre leitura, eu descobri um livro na Cultura de Livros que é muito interessante, que fala sobre
sobre essa coisa toda em torno da gente, que a proposta dos caras não é que a gente se desligue das mídias, a proposta dos caras é que você tenha temperança, ou seja, que é uma virtude, ou seja, que você seja uma pessoa equilibrada no uso das coisas, que você possa controlar as suas paixões, senão, gente, a gente vai voltar para isso aqui, ó, que eu estava falando ainda agora, a gente vai voltar para isso aqui, ó, a gente vai ficar as nossas paixões, a alma tá, o erro está aqui embaixo, sabe? E não sobe nunca, e a gente nunca progride, porque eu não consigo controlar as minhas paixões, eu não consigo controlar o tempo que eu estou no celular, isso é uma doideira. Eu não consigo controlar o que eu como, o que eu durmo, a hora que eu durmo, o que eu tenho que rezar, o que eu tenho que me exercitar, eu não consigo controlar nada, então eu vivo feito, sei lá, é feito cachorrinho mesmo. Por isso que as pessoas se identificam tanto com os animais agora, porque elas se identificam com aquilo, com aquela vida deles, né? O animal, ele não tem inteligência, ele tem instinto, é totalmente diferente. Ele não intelige como a gente, tá? Ele não intelige. Então, já é diferente, né? E as pessoas, elas não estão mais inteligindo, então elas não sabem mais nada. Então, quando a gente está falando sobre o mundo, o que eu estou falando aqui? Estou fazendo um estímulo para que as pessoas procurem esses links, procurem esses livros. Esse livro da Cultor de Livros é muito legal, chama Uma Alma em Paz. Tem um outro livro também do Sidney Silveira, mas que ele é imenso, que eu acho que vocês não vão querer ler agora, que chama A Cosmogonia da Desordem, que ele explica pela filosofia todo esse pandemônio que a gente está vivendo, né? E, e é isso, sabe? Esse estímulo, assim, entendam a verdade, porque, assim, Deus é a verdade. Mas a verdade, ela está na Sagrada Escritura. A verdade está na Santa Missa, porque a palavra de Deus, ela está presente na Santa Missa, não só quando o padre proclama o Evangelho e faz a homilia, mas porque depois Jesus está lá, né? O Verbo encarnado está lá na Santíssima Hóstia, né? Quando a hóstia é consagrada, Deus está ali. Então, o Verbo feito carne, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Ele está ali, presente, é a presença real. É totalmente diferente da presença de Deus quando você lê, proclama, né? Ali ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então, assim, eu não, se eu não entender essa verdade, eu não sou católico. Se eu não entender a verdade da doutrina, eu não sou católico. Se eu não entender também a verdade do meu entorno, eu não consigo ser um bom católico. Por quê? Porque eu não sei contra o que eu estou combatendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo à minha volta. Então eu vou lá e eu continuo sendo comunista, achando que é super normal. Não é normal, inclusive o Papa escreveu um documento, excomunhão lata sententia, né? Se você é excomungado, não precisa nem fazer processo canônico, você já está excomungado se você é comunista, você já está excomungado, você já não... É que nem assim, se você fizer um aborto, você já está excomungado. Se você ajudar alguém a fazer um aborto, já está excomungado. Se você é comunista, já está excomungado. A igreja proclamou que o comunismo é um mal no mundo. Todos os papas falam isso. Então, eu não posso ser comunista, porque senão eu vou estar excomungado. Né? Então, assim, é isso. Eu só estou falando isso porque eu só posso falar isso. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho conteúdo para entrar na parte histórica, nem na parte filosófica, nem na parte política. Mas uma das virtudes que a gente pode tirar das mídias sociais é essa informação. Tem pessoas que falam super bem sobre política, tem pessoas que nem são católicas e falam super bem sobre política. Os caras da Brasil Paralelo, bom, eu acho eles incríveis. Eles têm programas políticos incríveis. Tem um cara que nem é católico chamado Professor Ock, H-O-C. Ele fala super bem sobre política também. Tem outras pessoas, as pessoas falando sobre essas questões todas, assim, cara, o que está acontecendo no mundo? O cara te ensina a olhar para o mundo, sabe? Eu botei aqui os links, assim, o Guilherme Freire, ele começa tem uma aula dele que ele começa contando como é que começou a religião no mundo, como é que, até os dias de hoje, assim,
mas tem que sentar na frente, né, do computador e estudar aquilo. Não é assim, não dá para ouvir ao mesmo tempo, sei lá o quê, entendeu? É para entender, cara, deixa eu ouvir o que que esse cara está falando, que ele está falando um negócio super importante, né? Porque, gente, se vocês começarem a estudar, vocês vão ficar impressionados, impressionados, por exemplo, com- é, a, o pensamento ele vai compondo toda a essência do que está acontecendo no nosso entorno. O pensamento filosófico, Foucault falou não sei o quê, não sei quem falou não sei o quê, aquilo entra, fica entranhado em tudo, então a política, a história, tudo está misturado com aquele negócio e você fala assim, caraca, é muito louco, eu preciso entender minimamente isso. Entende? Esse entendimento, pelo menos para uma sobrevivência. Se você quer se empenhar mais, estudar mais, ótimo. Mas existe esse conhecimento mínimo, pequenininho, só assim aquela dose, né, que você precisa saber para você não ser uma pessoa tapada, né? Porque uma pessoa tapada, eu nem sei por que que eu tô, o que que eu estou fazendo aqui, eu nem sei por que que eu tenho que votar, eu nem sei por que. Não é, eu não estou fazendo campanha eleitoral, não, gente, mas a coisa é séria. A gente não sabe, se você não entender minimamente, você não sabe por que que você tem que votar num candidato católico, porque ele vai lá defender a vida, a família, sabe? A favor da vida, anti-aborto, não sei o quê, para lá defender a escola do seu filho, que depois vai lá e vai. É importante, entende? Então, tudo é importante, né? Até porque nós estamos, tudo que a gente está falando é uma relação assim sobre a eternidade, né? Porque a gente tem que saber, porque a gente tem que chegar lá no céu, gente. Isso é sério, né? Assim, eu tenho que ser salva. Se eu for para o inferno, acabou. E se eu tivesse morrido há 20 anos atrás, eu estaria no inferno para sempre. Para sempre. Você sabe assim, para sempre. Tem que meditar isso. O inferno é para sempre, gente. E eu fui internada, eu tive infecção, eu tive, não sei, eu podia ter morrido. E aí? Eu não veria Deus face a face para sempre. Eu não veria a Virgem Maria, o meu anjo da guarda, eu não seria feliz para sempre. Eu conheceria o que é só o ódio, porque no inferno não existe amor, existe só ódio. Satanás, imagina isso, para sempre. É isso. A questão é essa. Então, assim, tudo tem que ser dirigido para isso, entende? É isso. E essas pessoas aqui, elas estão contribuindo para isso. Então, assim, eu não posso me aprofundar mais do que isso sobre o mundo, porque, porque eu não tenho conhecimento para isso. Então, a minha aula sobre o mundo é só isso, é um estímulo, assim, tipo, por favor, façam alguma coisa por vocês mesmos, né? E estudem, leiam, parem com isso de não ler, pelo amor de Deus, vai ler, pega livro, porque não adianta, a visão é o sentido mais perfeito, eu preciso ler. Para eu inteligir, eu preciso ler, eu não posso só escutar, eu preciso ler, né? A minha inteligência, ela vai se fazendo, ela vai, quando eu leio, eu apreendo aquele conteúdo totalmente diferente do que quando eu ouço. A única coisa que eu ouço e guardo é a fé, porque a fé realmente entra pelo ouvido, né? É isso, só. Aí, assim, a leitura da Sagrada Escritura, a homilia do padre, pronto. Agora, a doutrina eu tenho que estudar. As outras coisas eu tenho que estudar, tenho que estudar, que é uma virtude, a virtude da estudiosidade, né? Então, são várias virtudes, porque a gente está aqui no momento de praticar as virtudes. Então, é isso. Então, quando acabar essa pequena aula assim, do mundo, eu vou voltar de novo lá, que a gente estava estudando sobre a nossa alma, e a gente vai falar sobre isso, sobre virtude, sobre o pecado, porque se a gente não, né, não progride, não exercita a virtude, a gente não vai para o céu, não, tá? Não vai. Eu tenho que ter virtude, tenho que ter a virtude da paciência, a virtude da, sabe? Infinitas virtudes que eu tenho que exercitar, eu tenho que entender como é que eu faço isso, né? Tá bom? Então, eu vou perguntar se vocês querem falar alguma coisa. E aí, Carlos, depois você volta e ouve o comecinho,
porque a segunda parte, essa aula, eu fiz em duas partes. Aula passada eu fiz a primeira parte, agora eu estou fazendo a segunda. Agora eu entrei um pouquinho na primeira de novo para fechar, mas aí a gente está encerrando esse estudo do mundo, que foi muito rápido, porque só isso que eu posso, como é que fala, com honestidade fazer, entende? Porque eu fiz por mim, entende? Eu estou falando para vocês fazerem também por vocês, né? Porque é importante. Então é isso. Fala, Van, fala, Carlos. Eu não sei muito o que falar, eu não sou muito participativa, não. Tá bom. Mas, Eu nunca fui. mas eu só gostaria que você fosse estimulada a ouvir essas pessoas, que elas falam coisas muito importantes para a sua vida. Principalmente porque de todos nós aqui você é a pessoa mais jovem e que está construindo a sua vida ainda. E você vai ver a diferença imensa quando você começar a entender assim o que é que tem à sua volta, sabe? E como a inteligência ela dá uma. Eu falava sempre isso nas outras aulas que eu dava, que assim, ela dá uma certa felicidade e uma certa plenitude, assim, quando você estuda uma coisa e você entende, e aquilo cai assim como, fala assim, nossa, que incrível isso. Aí você fica com uma, sabe, existe uma felicidade quando você estuda. Existe uma felicidade quando você conhece Deus pelo estudo, que é um conhecimento mínimo que a gente pode ter, né? Que é sempre um mistério, mas é um conhecimento belo. Então, existe uma plenitude quando você entende assim, nossa, que coisa incrível isso, né? Como a igreja é perfeita, como ela explica as coisas, como realmente é uma coisa divina, né? Porque a igreja é uma instituição divina, né? Então, eu só queria estimular vocês, e principalmente você, Van, para você ouvir esses caras e ver como eles falam coisas muito incríveis, tá bom? Uhum. Carlos, você quer falar alguma coisa? Carlos, será que ele saiu? Bom, então a gente encerrou. Ah, então tudo bem. Oi? Então tudo bem, se você quiser encerrar. Porque agora a gente já acabou essa aula toda, a primeira parte, a segunda parte, e, e aí, mais do que isso, seria ficar meio que enrolando. Mas, eu coloquei aqui no final uma coisa assim da gente. Olha que bonitinha essa imagem, que fofa. Essas imagens Ah, aqui é. são lindas, né? Olha só, Jesus. Que a gente tem que confiar na vitória da cruz, né? Sem nunca desanimar. Sigamos com nosso Senhor Jesus Cristo, o combate diário até a igreja triunfante no céu. Aliás, dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos, ou seja, é o dia da igreja triunfante, todos os que morreram estão no céu, e no dia 2 é o dia de finados. E vai acabar em 10 minutos. E eu amo essa comemoração de Todos os Santos, sabia? Eu tenho assim uma Uhum. paixão, porque, cara, tem muito santo desconhecido que não foi canonizado. Aliás, todos os santos que estão lá, né, a maioria desconhecido, não foi canonizado. Deve ter assim, a igreja tem muitos santos canonizados, mas mesmo assim, você imagina a quantidade de alma desde o começo do mundo até o fim do mundo que vai para o céu. Você sabe que a gente vai ocupar um lugar que os demônios deixaram, né? A quantidade de eleitos é um terço dos anjos que caíram e foram seguir Satanás. É um terço dos anjos caíram. E a gente vai ocupar esse um terço. Então, quando tiver um terço
fechado a quantidade, aí acaba esse mundo do jeito que ele é, né? Porque serão, todas as coisas vão ser diferentes, né? Vai estar tudo, vai vir a ressurreição dos mortos, enfim. A gente ainda tem muita coisa incrível para viver, gente. Isso é uma aventura, né? Ser católico é uma aventura. Ah, não. Gugu, para. Para com isso agora. Então é isso. Então a gente podia encerrar, né? Carlos, você está aí, meu bem? Você não fala comigo, meu Deus? Ele tá com o microfone aberto? Não. Às vezes ele esqueceu que o microfone tá aberto também. Tem dificuldade de falar. Então vamos encerrar? Vamos Ok, encerrar para o nosso anjo da guarda. E quarta-feira a gente volta para tarde, que é melhor para as pessoas que assistem, né? Que, em geral é Van, Carlos, Jaque e Tajanara. Tá bom? ok. Então tá. O horário, né? Mantém, né? Mantém o horário de 3h30 na próxima quarta, tá bom? Ok. Então tá, querida. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo Amém. anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Van. Um beijo, Carlos. Beijo, Van. Salve Maria. Ave Maria. Você que tem que ir. Salve Maria. Por que você não falou comigo antes? Eu te chamei um monte de vezes se você queria comentar alguma coisa. Ah, não, tá um pouco tarde, eu tô cansado. Ah, tá bom. Então tá. Então vamos terminar logo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, Outro. tchau. Tadinho.